sua Bíblia, abra comigo a palavra de Deus. Lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, Helena já está lá em cima glorificando. Helena, hoje ela está cheia de unção. Na verdade, no final de semana ela está cheia de unção. E ontem aí, 1000 graus. Helena. Vamos lá, Marcos capítulo 10, 17. Marcos 10, 17. Marcos 10, 17. Se você não trouxe Bíblia, leia por aqui, tá bom? E vamos juntos acompanhar a leitura dessa noite. Diz assim a palavra de Deus: pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Vamos falar junto essa frase? Vamos lá? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse a resposta, vamos lá: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabe os mandamentos? Conhece a lei dos mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudará alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Olha, desde muito jovem eu faço isso. Jesus, olhando para ele, o amou. Guarda essa frase: Jesus, olhando para ele, o amou. E lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades, muitos bens. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, ou seja, repetindo, ele falou: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Vamos repetir essa frase em voz alta? Só essa parte final. Diz assim: porque para Deus todas as coisas são possíveis. De novo: porque para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já nesse tempo em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. Porque muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros serão primeiros. Vamos orar. Senhor, fala conosco. A palavra foi lida, nós já louvamos, nós já adoramos, mas agora é o momento, Senhor, de ouvir a tua voz. Libera o céu sobre esta igreja, Senhor. Usa a minha vida e dê inspiração, meu Pai, para que eu possa transmitir ao coração de todos a tua mensagem, para que aqueles que estão assistindo essa palavra, uma transmissão, a transmissão do culto, Senhor, que essas pessoas também, meu Pai, sejam tocadas por ti. Venha sobre nós e venha nos abençoar, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém. Amém.
Aplauda Jesus muito forte. Glória a Deus. Me veio uma lembrança agora de anos atrás. Anos atrás nós ficamos num outro prédio. Antes da Vale de Bênção Brasilândia ser aqui, nesse lugar que vocês estão, nós estamos aqui desde 2011. De 2003 até 2011 nós éramos de um outro prédio, aqui perto, aqui nesse lado do Sabão, alguns conheceram. E lá no fundo assim da igreja, na parte de trás, nós tínhamos um painel, não sei se os irmãos lembram, mas nós tínhamos uma pintura, era um painel atrás. E me veio uma lembrança. Qual lembrança? Que nesse painel, que era uma paisagem, tinha um versículo, ficava no canto. Sabe qual que era o versículo? Era esse versículo aqui, de Marcos 10. Marcos 10, e o versículo era o versículo, deixa eu ver aqui qual que era. Aqui, versículo 27, só essa parte final. Mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E eu fiquei muitos anos com esse painel atrás, lá no púlpito, e essa frase, esse versículo falava muito comigo. Nós servimos um Deus que não tem impossíveis para Ele. Amém? Ele pode ressuscitar um morto. Quem quer assim dizer amém? Pode restaurar um casamento. Ele pode libertar uma pessoa das drogas, do álcool. Não existe causa impossível para Deus. Posso ouvir glória a Deus por isso? Glória a Deus. Foi uma lembrança que veio. Vamos lá, vamos ao texto. A palavra lida, eu disse hoje cedo, eu fiz uma explicação hoje cedo, e alguns estavam aqui e me ouviram explicando que essa palavra, ela é muito importante. Ela é muito importante. Porque está na Bíblia, se está na Bíblia é importante. E eu costumo dizer, queridos, que quando você lê, por exemplo, a carta de Paulo, os textos paulinos, quando você lê, por exemplo, as epístolas de João, quando você lê aos Hebreus, você lê palavras que Deus deu para os homens, através de Paulo, por exemplo, através de João, através de Tiago. E são palavras que a gente pode ler, fazer uma leitura e buscar uma interpretação daquilo que está dito. Nós podemos fazer isso, porque assim nós fazemos com a Bíblia. Mas existem 4 livros na Bíblia, que é muito complicado você fazer leituras ou releitura desses textos. Quais são esses 4 livros? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos as palavras do próprio Jesus. Posso ouvir um amém, queridos? Daí fica difícil você pegar um texto como esse, você ler, Eric, e tentar colocar a palavra na boca de Jesus. Então são textos que quando eu leio, eu digo amém e amém. Eu não tento ficar tentando especulações do que Jesus estava pensando ou do que Jesus quis dizer. Eu entendo o que Ele disse. Eu entendo o que Ele disse. E esse texto aqui é um texto muito, ele é muito discutido. Esse texto do filho do jovem rico, ele é muito discutido. Por quê? Porque existem margens de interpretação. Eu vou tentar explicar para vocês rapidinho. Esse texto, por exemplo, não foi só Marcos que contou. É claro que Marcos foi a base para os outros evangelhos de Mateus e de Lucas. Mas esse texto, ele é repetido, ele vai aparecer de novo lá em Mateus 19. Do versículo 16 ao 30, tem a mesma história, a mesma passagem. Alguns detalhes um pouco diferentes. Depois você encontra em Lucas, capítulo 18, do versículo 18 ao 30, a mesma passagem. E também Lucas coloca alguns elementos que Marcos não conta. Esse de Marcos, ele é o mais detalhado. Ele realmente foi o que mais detalhou essa palavra. E por que essa palavra é tão debatida? Por uma frase de Jesus. A frase que Jesus disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Essa frase as pessoas questionam e elas fazem várias interpretações.
Porque por muito tempo foi dito que no céu, para ir para o céu, tinha que ser pobre, não podia ser rico. Daí o rico ficava pensando, mas como que eu vou fazer agora, né? Como que eu vou? Eu não vou para o céu porque eu sou rico? Porque eu tenho uma casa boa? Porque eu tenho um bom emprego? Ou tenho uma empresa? Eu ganho bem? Será que foi isso que Jesus quis dizer? Eu te digo que se você ler, por exemplo, lá em Mateus, pode ser que você leia e tenha essa impressão mesmo, de que o rico não tem parte. Talvez se você ler lá em Lucas 18, você também vai ter a mesma impressão. Eu acho que é isso que Jesus quis dizer. Quem tem riqueza não vai para o céu. Só que Marcos, e graças a Deus por isso, ele trouxe uma interpretação extremamente clara acerca deste assunto. Porque ele repete, ele vai falar o que Jesus disse: quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Daí olha o que Marcos fala no 24. Seus discípulos se admiraram com essas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes, ou seja, Jesus explicou melhor para eles. E o que Jesus explicou melhor? Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Então, na verdade, o problema não é você ter riqueza ou você ser rico. O problema está em você colocar sua confiança na sua riqueza. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Então, posso ter carro bom, pastor? Pode. Posso ter uma casa boa? Pode ter uma casa boa. Pode ter uma casa com piscina? Quem recebe? Diga amém. Amém. Uma casa com piscina. Dani diz assim, amém. Eu também recebo. Eu posso ter dinheiro? Pode. O problema não é esse. O problema é você colocar sua confiança no dinheiro. O problema está em você colocar sua confiança na sua condição. O problema está é você colocar sua confiança no outro. Quando você coloca a sua confiança em Deus, não no dinheiro, mas no Deus que é dono do ouro e da prata, daí você agrada ao Senhor, daí bênçãos e bênçãos sem medidas são derramadas sobre as nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Louvado seja Deus. Mas vamos ao texto. Vamos ao texto. É um jovem aqui. E eu sempre, quando eu falo desse jovem, sempre que eu prego este jovem, eu uso a mesma expressão. É a pessoa mais tola de toda a Bíblia. Já li de Gênesis até Apocalipse, não encontrei ninguém na Bíblia mais tolo que este jovem. Você pode falar, pastor, mas e Sansão? Ah, mas e fulano? Mas e ciclano? Não, na minha opinião, esse daqui foi o top, o mais tolo. Ele foi e teve encontro com Jesus. Este jovem, diz a Bíblia, que ele estava indo no caminho e ele encontrou Jesus. E perceba que ele não era um jovem arrogante, porque quando ele encontra Jesus, versículo 17, vai dizer que ele se ajoelha perante o Senhor. Esse ato dele se ajoelhar perante Jesus, o que demonstra? Em primeiro lugar, demonstra respeito. Ele respeitava a pessoa de Jesus. Aleluia! Esse ato dele se ajoelhar demonstra o quê? Que ele via em Jesus uma referência. Ele não chama Jesus pelo nome. Ele não fala Jesus. Ele não chama Jesus de você. Ele não chama Jesus nem de Senhor. O texto vai falar que ele se refere a Jesus, versículo 17, como bom mestre. Ele via em Jesus uma sabedoria que só era vista naqueles mais sábios judeus, aqueles mestres da lei que conheciam da palavra. Então ele chamou Jesus de bom mestre. Quem entendeu? Diga amém. Não era somente mestre, ele era bom mestre. As suas atitudes eram atitudes boas. Em segundo lugar, a pergunta que ele fez não foi uma pergunta, como eu faço para prosperar? Não foi uma pergunta dizendo, Senhor, o que eu faço para ser mais rico do que eu sou? O que eu faço para eliminar os meus problemas? Não foi isso. Ele perguntou, Senhor, o que eu faço para ter ou para herdar a vida eterna?
Ele sabia que essa vida aqui é uma vida passageira. Ele tinha essa consciência, que essa vida aqui você vive 30, 40, 50, 60, 70, vamos chutar bem alto, você vive 100 anos. Depois você morre, depois tem uma eternidade depois dessa vida. Ele sabia disso. Ele tinha consciência que a vida depois da morte não será uma vida como essa. Porque essa vida aqui, ela é passageira. O dinheiro fica, a casa fica, os bens vão ficar, os nossos filhos ficarão. Ele sabia que depois dessa vida, a outra vida que nós teremos, ela tem um nome. Como que ela se chama? Vida eterna. Aleluia. Não vai ter fim. Ele falou: Senhor, o que eu faço para que quando chegar o meu dia, que eu fechar os meus olhos, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aleluia. Talvez essa seja a preocupação que você tem. O que vai acontecer depois que eu morrer? O que acontece depois que eu morro? A Bíblia fala que depois que nós morremos, essa carne, ela é perecível, ela vai perecer, ela vai voltar ao pó. Você vai ser cremado, vai ser enterrado, não importa. A carne, a matéria volta ao pó, porque nós viemos do pó. Quem entendeu? Diga amém. O Espírito, a palavra Espírito do hebraico, o ruach, ou a palavra pneuma do grego, esse Espírito é o fôlego de vida. O texto bíblico vai dizer que o Espírito volta para Deus que o deu. Deus não criou o homem e soprou o seu Espírito sobre ele. Esse Espírito que Deus soprou, ele volta para Deus. Daí vai sobrar uma coisa apenas: corpo perece, Espírito volta para Deus. O que sobra? A alma. E na alma é onde estão os nossos sentimentos, os nossos pecados, as nossas paixões. Na alma, a alma presta contas perante Deus. A alma viverá eternamente, ou no descanso de Deus, ou no sofrimento eterno chamado inferno. Recentemente eu vi um pastor famoso aqui de São Paulo dizendo: eu não acredito que a pessoa morre e vai para o inferno. Um pastor famoso, que Deus coloca, o que Jesus permite alguém para o inferno, porque todos nós somos filhos de Deus. Eu falei: opa, é verdade, todos nós somos filhos de Deus, e todos nós temos a opção de escolher viver com Deus ou não viver com Deus. Se eu nego que existe inferno, eu nego também que existe o céu. Mas não é o assunto da noite de hoje. O jovem teve essa pergunta. Jesus respondeu para ele: você conhece os mandamentos? Você conhece a lei, a Torá que Moisés deixou para vocês? Conhece os mandamentos? Daí o próprio Jesus começa a falar dos mandamentos para ele. 19. Não pode adulterar, não pode matar, não pode furtar, não pode defraudar ninguém, tem que honrar pai e mãe. Conhece os mandamentos? E o jovem respondeu: Senhor, eu conheço todos eles. E na verdade, desde muito jovem, eu conheço e eu tenho andado na presença de Deus. Glória a Deus. Posso ver o amém, queridos? Amém.